Lobão do Lúcido tem a ver com o final da ditadura. É? Porque é o seguinte, essa expressão, você está lúcido... Mas vamos contextualizar para quem não sabe a história. Ele deu uma entrevista para você quando? Ele deu uma entrevista para mim. É normal que ele era... Já tinha rompido, ele já tinha rompido Não, não tinha rompido ainda. Tinha? A primeira não tinha rompido. A Tá. segunda ele já tinha rompido com o Bolsonaro. Mas alguns meses depois do alguns meses depois que o Bolsonaro sumiu. Mas eu não vou lembrar quando, a gente vai ter que pesquisar para ver quando. 3 ou 4 meses depois, eu olhei essa entrevista. Aí ele começa a falar mal do Bolsonaro, tem que caçar, tem que fazer impeachment, tem que não sei o quê. E eu fui ficando, porque eu estava na outra entrevista ainda, que ele tinha defendido a candidatura do Bolsonaro. Aí eu fiquei olhando para ele e tal, e ele ficou falando, não, tem que fazer impeachment, tem que tirar esse cara, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, você tá lúcido? Você tá lúcido. Ele fala durante muito tempo e no final você olha para ele, você tá lúcido. Você tá lúcido. Isso ficou muito marcado. Aí pegaram isso e fizeram disso um meme, um carnaval com esse negócio. Mas não foi uma... Não, ele até veio aqui, muitas pessoas mandam, você tá lúcido no chat. Tá lúcido, olha isso. Mas isso não foi uma maldade minha, saiu espontaneamente. Por quê? Porque eu tinha uma tradição de fazer essa pergunta antes. Quando o Gabeira estava banido, morava na Suécia, eu fui na Suécia visitá-lo. E visitei vários banidos e foi uma experiência incrível, porque eles moravam todos num prédio e tinha uma geladeira grande assim, mas em comum, a geladeira era comum. Então tinha um andar que era dos iranianos, que era a época do Ayatollah Khomeini. Então os iranianos em oposição ao Ayatollah estavam vivendo na Suécia. A gente estava falando da Suécia, só de exilado, era uma casa de exilados. Então foi muito legal essa experiência de ter ido lá e tal. Foi a minha primeira viagem ao exterior e tal, foi muito marcante. Aí, depois a gente foi a Paris, eu fui à Itália, depois a Londres e tal. Então foi uma primeira vez que eu fui à Europa e tal. Eu fui encontrar o Gabeira, foi muito legal. Aí, no meio disso tudo, eu tô no Rio de Janeiro, tô no Antonino, e liguei para ele do telefone do Antonino, ele ligou pro telefone do Antonino e tal, era telefone fixo. Sim. E ele diz, eu vou voltar pro Rio, vou voltar pro Brasil, dia tal. Eu falei, peraí, mas a anistia não foi decretada ainda. Aí ele falou, não, eu vou voltar. Eu falei, peraí, você tá lúcido? Você vai voltar? A anistia não, você pode ser preso. Aí ele falou, tudo bem, você leva maçã pra mim. Eu falei, tá bom, você tá lúcido, né? Tô lúcido. Termina aí. Eu fiquei com essa expressão e adotei essa expressão no meu vocabulário. Quando a pessoa me falava uma loucura, eu falava, peraí, você tá lúcido? E ele acabou voltando. Ele voltou, a cena da volta tá no documentário que o Moacir Góes fez dele, eu tenho as fotos, eu cedi as fotos até, tenho as fotos. Ele chegando, carregado pelos amigos, do Eni Ventura, um monte de gente bacana, Ziraldo e tal. Ele volta num terno branco. No voo dele veio o Flamengo, que tinha ganho a Libertadores. Então tinha uma banda no aeroporto, virou uma festa, ele não foi preso coisa nenhuma, foi pra casa, a gente fez uma festa à noite e foi tudo ótimo. Eu morava no quarto de sala, tá? Mas a gente entupiu todo mundo, aglomeramos no quarto de sala, para usar um termo moderno, e deu tudo certo. Mas essa pergunta, você está lúcido, ficou como uma marca minha, eu sempre brinquei com isso, entendeu? Então eu falei pro Lobão espontaneamente, assim, na boa, eu não quis dizer você... Mas você sentiu que ele ficou magoado com você? Porque ele contou essa história pra gente normal. Pois assim, eu não senti, eu fiquei com medo dele, eu nunca mais encontrei ele. Ele contou essa história pra gente, então fiquei com medo dele dele ter ficado chateado. Mas eu gosto muito dele, gosto muito da